Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Nós vamos iniciar então o nosso último estudo aqui sobre presbíteros e diáconos. Nós vamos fazer hoje de forma mais prática, né? Nós vamos usar, para quem não conhece, o Manual Presbiteriano. Vamos antes ler 1 Coríntios 14. Abra lá com a gente 1 Coríntios 14. Primeira Coríntios 14, verso 40. Vamos ler juntos o verso 40? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Meus irmãos, tudo que nós vamos fazer ao Senhor, Ele exige a decência e a ordem. Paulo está falando aqui no ambiente de culto, né? E uma das coisas que a igreja presbiteriana tem e que deve ser zelada é a questão da ordem, não é? Por isso existe esse manual. Isso aqui é como se fosse a nossa constituição interna da igreja. Então tem os seus artigos, tem as suas orientações, como deve proceder os membros, como deve proceder o pastor, como deve proceder os oficiais, como se redige uma ata, enfim, está tudo aqui. Como funciona as sociedades internas, tem um manual das sociedades internas, mas aqui tem uma abrangência sobre isso. Aqui está o nosso, depois da Bíblia, o que rege a nossa igreja é esse aqui. Tá? Todo oficial deveria ter um desse. Tá? Oficial eleito, presbítero, diácono tem que ter um desse aqui. Tá bom? Isso aqui é da minha época de seminarista que eu comprei isso aqui. Mas vamos ver o seguinte, como é que esse manual, o que é que esse manual diz sobre presbíteros e diáconos, as funções práticas sobre ele. Nós vimos as questões bíblicas, agora nós vamos ver as questões práticas. Dentro da IPB, o que é? Dentro da igreja presbiteriana, essa função. Eu vou pedir para alguém ficar me ajudando ali, que eu vou precisar passar slide, para não ficar indo lá e voltando toda hora. Alguém pode passar ali para mim? Tá dando para ver mais ou menos aí? Sim. Tá? Então vamos lá. Decidi projetar aqui porque tem que ser igual o povo de Bereia, né? Confere que de fato é assim, né? Então, vamos lá. No capítulo 3, seção 1, sobre membros da igreja, olha lá. Somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja. Quem são os membros comungantes? Maior de 18, que professaram a sua fé ou batizaram. Só poderão ser votados maiores de 18 anos e civilmente capazes. Olha o parágrafo 2º ali. Para alguém exercer cargo eletivo na igreja, é indispensável o decurso de 6 meses após sua recepção. Para presbiterato ou diaconato, o prazo é de 1 ano, salvo casos excepcionais, a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindo de outras igrejas. Então nós falamos aqui que cargos eletivos, 6 meses de membresia, né? Por exemplo, tem uma irmã da SAF que ela tem 6 meses de membresia. Ela pode ser eleita presidente, pode ser eleita para diretoria, assim que funciona com as sociedades, a UMP, qualquer sociedade interna. Pode ser por indicação também, às vezes o pastor indicar alguém para fazer parte de alguma parte da liderança da igreja, decurso 6 meses. Para o oficialato, presbiterato e diaconato, o que se exige no mínimo é 1 ano. Por quê? Lembra lá do que a gente falou? Do presbítero, ele não pode ser
Neófito, não pode ser novo na fé, tem que ter uma caminhada mínima aí, tem que ter um período mínimo de caminhada, certo? Isso aqui é com respeito aos membros da igreja, salvo casos excepcionais. Então, caso excepcional é o quê? Por exemplo, vem um presbítero que trabalha em alguma empresa, por exemplo, trabalha na usina. Ele é transferido para a usina aqui de Conceição das Alagoas. Transferido para Santo Ângelo, por exemplo. Ele é presbítero lá na igreja dele. Ele vem para cá, em caso de necessidade, ele é avaliado pelo conselho e é recebido ou eleito como diácono nesses casos excepcionais. Mas quando se trata de membro da igreja, tem que ter esse período aí, pode passar. Dito isso, aí a gente entra no capítulo 4 do manual, seção 1, com respeito a oficiais. Agora só vai falar de presbíteros e diáconos, tá? Os ministros e presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os diáconos, a igreja. Nós já falamos sobre isso também de forma breve aqui. Ministros, pastor, e presbíteros são o quê? Oficiais conciliares. O que significa isso? Eles representam a igreja em seus concílios. Quais são os concílios da igreja? O presbitério, o sínodo, o Supremo Concílio. O presbítero pode representar a igreja, assim como o pastor, em todas essas instâncias. Ele lá leva o nome da igreja em todas essas instâncias. O diácono, como nós falamos, ele tem uma função local. Tá? Então o presbítero tem uma função local, o diácono também, mas o presbítero extra-local. Ele pode representar a igreja em outras instâncias, geralmente o presbitério. O presbitério é uma instância onde o presbítero está constantemente representando a sua igreja aí. Olha lá, até mesmo o nosso manual, e não é porque ele fala de leis e artigos tal, que ele não trata da área espiritual. A admissão a qualquer ofício depende do quê? Da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. Não basta somente, a gente entende que não basta somente você dizer que tem o dom ou a característica para o presbiterato ou diaconato tal, e se reconhece isso é bom, mas esse reconhecimento tem que vir da igreja também. Como que vem da igreja? Por meio do voto. A igreja que elege, é a igreja que reconhece. Até quando vai enviar um seminarista por exemplo, a pessoa que quer ser seminarista, quer ser pastor, ela precisa também passar pelo crivo da igreja. Então, geralmente passa-se aquele período onde aquele candidato, aspirante ao ministério, ele vai passar por um período ali de trabalhos na igreja, realizando atividades, tal, sendo observado pelo conselho e pela igreja para ratificar ali o seu chamado, né? Então a igreja está sempre envolvida nisso. Tem que ser uma vocação do Espírito Santo reconhecida pela igreja. Da ordenação e investidura solene, conforme a liturgia. Isso acontece na data de organização, que é o dia 26. É feito o quê? Essa ordenação e investidura solene perante a igreja. Os oficiais eleitos são investidos, impõem as mãos sobre eles e eles são ordenados diante da igreja, em culto público. Não é nada feito na surdina, né? Ali, vai lá, assume lá o presbiterato. Não, é tudo reconhecido publicamente. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios. Nem pode ser constrangido. Então não existe presbítero e diácono. Ou é presbítero ou é diácono. Não pode ser os 2. Né?
Eu sou tão bom que eu sou presbítero e sou diácono, né? Não tem como. Não pode assumir 2 ofícios ao mesmo tempo. Ou ele se dedica a um, ou se dedica a outro. Ambos não pode. Por isso que a gente está falando disso aqui, e aí os irmãos, né, os homens da igreja que estão aqui, que estão assistindo, tem que estar diante de Deus, trabalhando, orando com respeito a isso, né, para ver para qual ofício Deus o chamou, se Deus o chamou, se Deus o capacitou para qual ofício né, e está se orando, colocando diante de Deus e se preparando para tal, para um só, né. Às vezes está meio confuso, presbítero ou diácono, né? Qual que eu me encaixo aí? Então, pede orientação de Deus. Não deve ser constrangido a cargo ou ofício contra a sua vontade. Né? O pastor chega no cara assim e fala, meu, você tem que ser presbítero, rapaz. Você tem que ser diácono. Não, mas eu não me sinto bem, não, mas eu acho que você tem a capacidade, o dom. Não, mas eu sinto que eu não tenho. Não, mas você tem, você vai. Não pode ser constrangido. Tem que ser algo espontâneo, voluntário. Certo? Tem que ser algo interno da pessoa, com Deus, algo que ele tem, e algo que vem também da igreja, como nós já dissemos, um reconhecimento público. Tá? Às vezes o pastor, alguém olha assim, às vezes a gente percebe, né, quem tem o jeito, mais para uma coisa, mais para outra, mas não pode ficar direcionando, né? Isso aí é para evitar também a panela na liderança, né? Ficar constrangendo um, o outro não, tal. Tem que ser da vontade de Deus, tem que ser um reconhecimento público, e quando a igreja vota, nós reconhecemos que a vontade de Deus foi feita. Né? O presbítero regente, agora vamos falar especificamente do presbítero. Presbítero regente, o que significa presbítero regente? Essa palavra regente te lembra o quê? Lembra muito que eu participei de coral, tinha regente administrava e coordenava. A gente ia por ele. Agora, dentro do presbítero, é para ser alguém que, assim, da mesma forma, é um especializado de, sei lá, de formar uma equipe, de coordenar. Está regendo, está comandando. Está regendo. O que significa? Na igreja presbiteriana, assim como na Bíblia, nós cremos que tanto o pastor como o presbítero eleito são presbíteros. Eu sou presbítero também, em minha função. Por isso, então, se viu necessário separar, dizer o que é um, o que é outro. Então, existe o presbítero docente. Docente vem do ensino. Pastor. Regente. Presbítero que está ali regendo a igreja junto com o pastor. Certo? O presbítero, como nós vimos na aula passada, ele pode ter dom de ensino, ele tem que ter todas aquelas características que nós colocamos ali, não somente ensino, mas todas aquelas, né? Mas ele, dentre aquelas também, poder ensinar, quando necessário. Mas a função do ensino em si é cargo do presbítero docente pastor.
Ok? Abra comigo lá em Atos. Atos capítulo 6. Atos 6, 3 e 4. O que diz aí? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aqui nós vemos 2 funções muito bem estabelecidas pelos apóstolos aqui. Estava precisando de alguém para praticar esse serviço social na igreja do primeiro século ali. E os apóstolos poderiam, às vezes, selecionar algum deles ali, para participar dessa função. Talvez poderia. Mas o que eles fizeram ali? Uma divisão muito clara dos ofícios, das funções dentro da igreja. Tudo com ordem e decência. Não é todo mundo que faz tudo. Pessoas têm dons específicos. Agora os apóstolos entenderam a necessidade deles se dedicarem ao ensino da palavra. Nós nos dedicaremos ao ministério da oração ou ao ensino da palavra. As outras questões, vamos delegar pessoas para isso. Certo? Então a função do pastor, assim como dos apóstolos, os líderes da igreja ali, é essa em específico, o ensino. Ele tem que ensinar, tem que saber. Até a gente estava brincando lá, né? Gincana bíblica no acampamento. Aí eu ganhei. Aí o Davi falou, o senhor tá pastor mesmo, né? Né? Uma coisa assim que ele falou. Aí eu falei, o pastor tem que ganhar mesmo. Imagina eu perder? Que raio de pastor é esse que não ganha gincana bíblica? Tem que ganhar. E tem que ganhar de goleada ainda. Tem que ganhar de goleada ainda, porque é pastor, se dedica ao ensino, se dedica ao ministério da palavra. É obrigação. Eu só não ganhei mais pontos porque o Davi roubou alguns de mim lá. Ele não deixou eu responder. Não deixou eu responder algumas lá. Estava antes de mim, na ordem lá. Mas tem que ganhar, poxa. Ministério da palavra, eu me dedico a isso, eu tenho que saber. O presbítero, regente também tem que saber, conhecedor da palavra e tal. Mas a função específica é do pastor, por isso que ele é chamado de regente. Quem ele é? O representante imediato do povo. Você não vota para deputado? O que o deputado faz lá na Câmara? Além de roubar. Quando ele é honesto, o que ele faz lá? Ele representa o povo, certo? Ele representa o povo. Olha só, a igreja vota no presbítero regente, que é o quê? Representante da igreja. Então, quando o presbítero regente está lá no presbitério, ele não está falando a vontade dele, ele está falando a vontade da igreja. Ele está representando a vontade da igreja. No bom sentido, ele está brigando pela igreja. Né? Tem caso até de reunião de presbitério uma vez que quase que o presbítero saiu no braço lá. Mas assim, um brigando pela igreja aqui, o outro lá e tal. Às vezes os ânimos se exaltam, né? Fala, meu irmão, calma aí, né? Calma. Vai cada um defendendo seus interesses, o interesse da igreja. Mas é isso, é o representante da igreja, onde quer que ele esteja. Foi para uma reunião do sínodo lá, foi delegado pelo presbitério para ir para uma reunião do sínodo. Ele é representante da igreja. Interesses da igreja, não é dele, da igreja. Por isso que o presbítero é conhecedor da igreja. A gente falou sobre isso, né?
tem que conhecer a igreja. O presbítero tem que conhecer profundamente a sua igreja. O povo eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina, zelar pelos interesses da igreja que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito e designado. Dentre as funções do presbítero, o nosso manual lista várias, de forma bem específica. Então, a gente viu aqui na Bíblia, né, na Palavra de Deus, como é que funciona, mas agora nós vamos ver especificamente o que o presbiteriano faz no contexto da igreja presbiteriana. Isso aqui tem que saber. Tem muitos presbíteros por aí, às vezes, que são eleitos, não sabem dessas coisas, né? O presbiterato, quando a pessoa é eleita presbítero, tem conhecimento da sua função, ela auxilia muito a igreja. Quando não, às vezes até atrapalha. Né? Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Que princípio está sendo levado em conta aqui? Vamos lá para Mateus 18. Mateus 18. Verso 15 e 16. Se teu irmão pecar contra ti, vai abrir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o perdão. Se, porém, não te ouvir, toma ele contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra seja estabelecida. Pois é. Qual o princípio de Jesus? Houve algum desentendimento? Admoestação particular. Sozinho. Esse é o primeiro passo sempre. Aconteceu alguma coisa, algum mal entendido, vai arguir com ele só. Não deu? Aí sim o presbítero leva ao conhecimento do conselho. Essas duas ou três pessoas aí que Jesus fala, nós podemos considerar como um conselho, um grupo maior, né? No contexto presbiteriano, traz para o conselho. Nunca um presbítero trazer uma falta ou um pecado cometido na igreja diretamente ao conselho. Ele, como presbítero, tem a função e a obrigação e a liberdade de ir lá conversar com o irmão. Ele tem que ter essa autoridade. Quando não, transmite ao pastor, o pastor vai lá e conversa, sozinho. Primeiro, chega no irmão. Tá? Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Aí, ó. O presbítero visita também, né? Faz visita com o pastor. Vai tomar café, comer pão de queijo na casa dos irmãos. Tomar café, comer acerola. Né? Chupar manga. Ali. Instruir os neófitos. Consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. Instruir os neófitos, novos na fé, né? Consolar os aflitos. Isso é papel pastoral, não é? O presbítero é um pastor também. Né? Orar com os crentes e por eles, com eles e por eles. Informar os pastores dos casos de doenças e aflições. Informar o pastor. Às vezes o pastor sabe, às vezes não sabe. Aí o presbítero está lá para informar, né? Ó, pastor, fulano de tal está doente. Fulano de tal está internado ali, ó, precisando de oração.
Às vezes o presbítero chega e fala, ó, pastor, aconteceu um negócio, às vezes está fora do conhecimento do pastor, ó. Aconteceu um negócio com a irmã ali, vamos lá na casa dela orar com ela, está precisando de oração ali. Às vezes não sabe, às vezes a pessoa não informa. O pastor não está sabendo, mas o presbítero sabe, né? Distribuir os elementos da ceia. Geralmente a função de presbítero em muitas igrejas está se resumindo só a esse F aí. O cara distribui ceia e some. Não é? Não é só isso. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. O presbítero impõe as mãos. Põe as mãos aqui. No dia 26 vai ter presbíteros e pastores para a instalação e ordenação de presbíteros e diáconos. Vão estar aqui impondo as mãos sobre os eleitos. Impõe as mãos sobre o pastor também, impõe as mãos sobre seminaristas, recém-ordenados. Né? Não, Paulo fala a Timóteo, não despreze o dom que há em ti, né? Por meio das mãos do presbitério, pôs as mãos sobre ele, os presbíteros. Representar o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio. Isso aí nós já falamos, né? Olha lá, artigo 52. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade, até destaquei ali, igual a dos ministros. Tem muito pastor que não quer que os presbíteros saibam disso aqui. Autoridade igual. O que significa isso? Significa que o presbítero é um pastor na igreja? Não, o pastor é o pastor, o presbítero é o presbítero. Os dois estão ali para se auxiliarem. E o pastor é a autoridade na igreja, na vida do presbítero, e deve ter esse respeito mútuo. Não é disso que a gente está falando. O que eu estou dizendo é o seguinte: reuniões de concílio, quaisquer que sejam, presbitério, sínodo do Supremo Concílio, presbítero e pastor têm a mesma voz. A mesma. Às vezes a gente vê em reuniões de presbitério, só pastor fala, os presbíteros ficam tudo lá, acanhar. Tem alguns poucos presbíteros que levantam e falam, tal, expõem. Mas presbítero tem a mesma voz. Presbítero eleito no presbitério, ele tem voz como qualquer outro. Ah, mas fulano é o presidente do presbitério, não importa. Ele tem voz. Presbítero pode ser eleito presidente do presbitério, presbítero pode ser eleito presidente de sínodo e presbítero pode ser eleito até presidente do Supremo Concílio. Ele tem a mesma autoridade. Se eu não me engano, na história da igreja nós tivemos um presbítero só, presidente do Supremo Concílio da igreja. Isso tem o lado bom e o lado ruim. Né? Porque o presbítero é a força leiga, né? Quanto mais a força leiga está envolvida na liderança, quer dizer que a igreja está mais presbiteriana. Quando só tem pastores na liderança, quer dizer que a gente está puxando mais para o lado episcopal, aí tem que tomar cuidado com isso. Então, presbítero, igual. Então, olha a responsabilidade, né? E o diácono? O diácono é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho. Então, o diácono é eleito, quando ele é eleito. Quando já tem um conselho na igreja, ele é o conselho, no caso, o presbítero pastor, impõe as mãos sobre ele e o ordena. Ele vai se dedicar especialmente a quê? A arrecadação de ofertas para fins piedosos. Todas as questões de ofertas, coleta de ofertas, dízimos, toda essa questão de contabilidade, essa questão que nós fazemos aqui de as ofertas ao final do culto, o dízimo, né? Tem que ser contabilizado. Os irmãos fazem isso com toda a responsabilidade. Pega aqui, contabiliza o que entrou, deposita lá na conta, né, com todo cuidado. Isso é papel dos diáconos eleitos. Cuidar dos pobres e doentes inválidos. Então, essa parte mais social.
Tem um irmão na igreja que está lá passando necessidade, está precisando de cesta básica. Quem que tem que estar atento a essas coisas? O diácono. Ele vai ficar atento, quem que está precisando, o que pode ser feito. Existe uma junta diaconal. Quando a igreja tem um número de 2, 3 diáconos ali, 4, forma-se uma junta, conversa-se entre eles, estabelecem ali os seus trabalhos e ficam atentos a essas questões mais sociais aí da igreja. Manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Hoje em dia não tem muito isso, né? Mas eu sou da época, da minha infância, que o diácono, ele tinha autoridade de, inclusive, chegar lá na criança, às vezes estava fazendo muita bagunça, muito peralta ali, ele chegava, pegava a criança, colocava do lado do pai, ficava ali na porta da igreja e fazia isso, né? Seja filho de quem for, de presbítero, de pastor, o diácono estava lá para colocar ordem no culto. Pegava, pedia silêncio, tal, ordenava. Ele comandava a questão ali da ordem do culto. Hoje em dia mudou um pouco isso, né? Mas ele tem essa função, né? Geralmente fica na porta, por quê? Na porta ali ele está controlando a entrada e saída. Às vezes vem um irmão meio alegrinho ali, né? Um bêbado, quer entrar, quer fazer bagunça, o diácono está ali, né? Está só controlando as coisas ali, para que o culto ocorra de forma ordeira. Ele está controlando essas coisas, né? Ao exercício da fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas dependências. O presbítero também é aquela pessoa que está atenta às questões, o diácono, aquele que está atento mais às questões de infraestrutura do templo também. Então, queimou uma lâmpada, o diácono está, tocar aquela lâmpada ali, né? O ventilador queimou, não está funcionando, o diácono está atento àquelas questões ali, né? Então, alguma coisa nas dependências, está precisando de manutenção, o diácono também está cuidando disso. Essas questões aí. Certo? E esses dois últimos pontos, o exercício do presbiteriato do diaconado limitar-se-á ao período de 5 anos, poderá ser renovado. Então, toda eleição, o pastor é eleito pode ser eleito de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos pode ser 2, 3, 4, 5. O presbítero e diácono, no caso, ao serem eleitos, automaticamente eles estão eleitos para 5 anos. É um período de 5 anos de eleição. Certo? Ao final dos 5 anos, passa-se por outro processo de eleição. Entendeu? Você presbítero, foi eleito presbítero, você é presbítero o resto da vida agora. Venceu o mandato, convoca-se outras eleições, elege de novo. Está vendo a participação da igreja? A igreja está sempre participando e elegendo seus representantes. Por isso que a igreja também tem que tomar cuidado. Porque se você eleger um presbítero bom, 5 anos de bênção. Se eleger um presbítero ruim, 5 anos de maldição. Está atento. A igreja, por isso que é importante aqui, para a igreja e para os aspirantes, né? A importância disso. Presbítero e diácono devem ser assíduos. O que é assíduo? Assíduo, né? Tá presente. Pontuais no cumprimento de seus deveres. Irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Todas essas questões que nós já falamos domingo passado estão sendo reiteradas aí no nosso manual.
Existem outras questões, principalmente com respeito aos presbíteros, de funções mais específicas, de pormenores assim, que a gente não tem muita funcionalidade no momento, mas pode ser aprendido depois pelos presbíteros em si. Mas, no geral, é isso aí, né? É a liderança que deve ser assídua no cumprimento de seus deveres, responsável em tudo que fizer, né? Entendendo que Deus o colocou ali para que ele faça da melhor forma possível e tenha. Ok? Alguma dúvida sobre isso aqui? Alguém ficou com dúvida aí com respeito a... Entendi, Davi. Então, é importante, né? Então, eleito 5 anos. Então, dentro desse período de 5 anos, aconteceu alguma coisa. Ele saiu, pediu para sair, mudou, alguma coisa. O conselho vai se reunir, vai ver a necessidade da eleição de mais um presbítero, é o conselho que vê isso. Se o conselho vê a necessidade da eleição de mais um presbítero, o conselho convoca a assembleia novamente para a eleição de um presbítero. Então, é sempre convocação de assembleia. Não é nunca assim tapa-buraco. Ó, saiu um presbítero aqui, vamos pegar o irmão ali e colocar no lugar. Não pode. O conselho vai se reunir, vai ver se há necessidade. Se houver necessidade, convoca a nova assembleia. A assembleia elege um nome. E aí essa assembleia ela é extraordinária. Por quê? Porque ela vai ter um assunto específico. A eleição de um presbítero. Então a assembleia vai ser convocada e já vai ser dito, vai ser esclarecido para todos. Ó, nós vamos eleger um presbítero, ou nós vamos eleger 2, enfim. Específico. Convoca, elege e faz. Às vezes, um presbítero saiu por algum motivo e o conselho não vê necessidade de eleger mais um. O número de presbíteros ali é suficiente e pode continuar assim. Isso vai muito do conselho. Oi, Beth. Ele está tendo esse curso aqui primeiro, ele tem que vir, né? E depois, igual eu falei, eleito presbítero, o que ele vai ter? Vai ter um desse aqui. Vai ter na mão. E eu falar para vocês, viu? Tem muito presbítero velho de igreja que não tem isso aqui, ó. Tem que ter. Tem que ter. Gigante. Então, a liderança é o espelho da igreja. Se a liderança caminha bem, a igreja vai bem, né? Então, tem que ter esse aqui. Fora isso, existem às vezes cursos que são dados pelo presbitério, cursos dentro da própria igreja. Então a liderança está sempre se reciclando de alguma forma, né? Saiu inclusive um livro aí sobre presbiterato, editora
que é a nossa editora, Cultura Cristã, que a gente pode pensar em presentear, né, os futuros presbíteros com esse livro aí, sobre presbiterato. E diaconato também, né, o diaconato é muito importante na igreja também, né, entendendo que dos dois não existe patamar. Geralmente as pessoas colocam o presbítero aqui e o diácono aqui, não tem isso, né? Os dois, ambos os ofícios são importantes na igreja, são de liderança. Funções diferentes, só isso. Papéis diferentes, é isso que acontece, tá? Ambos são. Qualquer cargo de liderança na igreja é responsabilidade. As irmãs que estão lá cuidando das crianças, é porque é criança? Não, é uma responsabilidade grande também. Elas estão cuidando do futuro da igreja, do futuro espiritual daquelas crianças lá, é uma responsabilidade grande. Todo cargo de liderança é uma grande responsabilidade dentro da igreja. Tá? O que você tem que ver é para qual Deus te chamou. Ou se não chamou, né, isso é uma coisa muito particular, e cada um avaliar, tá bom? Mais alguma dúvida? Vamos usar esses últimos tempos, deixei esses últimos minutos aí para a gente aproveitar aqui e você esclarecer dúvidas ou sobre o que foi falado aqui, ou sobre aulas anteriores, porque aqui a gente fecha o nosso combo sobre liderança. Só título de observação, em considerando os detalhes. Para funcionar assim, uma das metas que a igreja, se possível, toda convocação de assembleia, tratando de assuntos da igreja, a igreja precisa estar presente, participar, porque eu já vi casos, assim, comigo mesmo nessa carreira, a pessoa não vai, ele não fica informado do que está acontecendo, outro que projeto que está sendo elaborado, depois quando está na execução, ele aparece e fala, mas eu não sabia, né? Aí você fala com todo amor. A participação entre liderança e a igreja, ela tem que ser tem que ter muito envolvimento entre as duas partes, para não causar esse tipo de problema que a pessoa fica olhando, não quer saber, ele não participa das assembleias. E depois, quando na execução do trabalho, do projeto, ela aparece lá. Não sabia. Oi? Quem tem direito de votar? Os membros comungantes, como nós vimos, recebidos por profissão de fé ou batismo. O que acontece? Qualquer membro comungante tem direito de votar. No dia da convocação da eleição, os membros presentes votam. Se deu quórum, nós temos uma lista de membros, deu quórum, procede à eleição. Fundamental seria, o importante seria que a maioria dos membros, ou todos, estivessem presentes num momento como esse. Então a gente vai estar salientando isso, os irmãos também, não é? Com respeito a essa data importante do dia 26, para que a maior parte dos membros comungantes da igreja estejam presentes para esse momento. Todo membro vota. É importante a participação, certo? E é importante saber disso aqui, porque como é que vai votar sem informação, né? A pessoa chega no dia da eleição para votar aqui, nós vamos votar em presbítero. O que é presbítero? Não sabe. Aí vota de qualquer jeito.
Então, por isso que é importante a participação da igreja, em todos os processos da igreja. Mas mesmo comungante, tem direito de votar. Não, só é presbítero docente o pastor. E para ser presbítero docente, precisa passar pelo seminário, fazer um seminário, um curso teológico, depois passa por um período de licenciatura, até que, enfim, é ordenado pastor pelo presbitério. Então, assim, como é que foi o meu processo? Cheguei para o pastor lá na época, eu sinto que eu tenho esse chamado para o ministério. Então, reuni o conselho me ouviu. Ok, então nós vamos passar algumas tarefas, o pastor me passou algumas leituras, algumas funções para eu executar na igreja. E eu ia executando essas funções na igreja, dando aula para os jovens, para os adolescentes. Às vezes participava lá da questão dos cânticos, do louvor, né? Ia lá. E o conselho, nesse período de 1 ano, estava me observando, né? Aí aconteceu um problema lá de trajeto, de translado no dia lá, então eu não pude ir na reunião, aí depois esperou mais 1 ano. Então, ao total, eu esperei 2 anos. O conselho deu ok, então se o conselho fala, não, realmente, você tem o chamado. O conselho dá o ok, envia o pedido ao presbitério, aí lá no presbitério se reúne uma comissão, chama Comissão de Exame de Candidato. Essa comissão, feita de pastores e presbíteros, ela vai de novo conversar com o candidato. Buscar por que ele está sendo, por que ele quer ir para o ministério, vamos fazer algumas perguntas ali, vamos dar uma apertada nele. Se a comissão achar por bem, a comissão vai dizer, ok, pode encaminhar para fazer o vestibular. Aí eu fui encaminhado para prestar o vestibular, ou seja, eu fui autorizado pelo presbitério para fazer o vestibular. Não pude simplesmente chegar lá e fazer por minha conta. Até quem chega no seminário e faz vestibular por conta, é geralmente quem quer pagar o curso pela conta dele mesmo. Então fala, não, eu tenho dinheiro aqui, eu vou pagar um curso teológico, aí ele faz. Mas quem quer ser enviado pela igreja, quem quer ser amparado pela igreja, pelo presbitério, né, ele geralmente passa por esse processo. Então o presbitério fala, você pode ir lá prestar o vestibular. Aí ok, aí eu vou lá prestar o vestibular. Passando, porque tem isso, tem que passar no vestibular. Passando, o presbitério aprova para que eu faça o início do curso. Aí eu inicio o curso, são 4 anos. E ao final de cada ano, o presbitério reavalia a recondução do candidato. Então não é porque passou no vestibular, que foi aprovado, que eu vou ficar lá e fica tranquilo. Todo ano você é reavaliado para o presbitério te enviar novamente. Então, passou o primeiro ano, o tutor encaminha um pedido para que ele seja reenviado. Aí ele é reencaminhado. Encerrou os 4 anos, ok, ele é bacharel em teologia. Ele é encaminhado ao presbitério, o presbitério vai agora fazer uma avaliação como bacharel. Então vai fazer perguntas teológicas, vai avaliar o sermão dele e tal, vai avaliar a exegese, ele tem que ter uma tese, tem que buscar um tema, tem que fazer uma tese. Né? Na minha época, minha tese foi sobre o sacerdócio de Cristo. Cada um tem que buscar umas teses. Apresenta essa tese ao presbitério, essa exegese, vai ter uma comissão para avaliar essa tese e exegese. O presbitério no plenário vai avaliar seu sermão, vai conversar com você e tal. Aprovou tudo isso, você agora é licenciado. Você não é pastor ainda. Você é licenciado. Passa por um período de licenciatura, da qual você está sendo avaliado também pelo presbitério, por um tutor. Esse período de licenciatura pode ser de 1 a 3 anos. Geralmente no primeiro ano, quando não tem problema nenhum, já ordena. Aí ordena para o pastor, aí faz uma outra avaliação, e é quando ele pega aquela carteirinha de ministro lá. Certo? É um processo aí, em média, de 7 anos, para ser presbítero docente. Agora, para ser presbítero regente, é só ser eleito pela igreja.
Vocês acham que é fácil? Acho que eu cheguei aqui fácil? Foi? Nossa igreja não é assim, não. Quer ser pastor, põe a mão na cabeça, está ordenado, vai. Não é assim, não. Seriedade no negócio aqui, ó. Tem que... De praxe, todo pastor presbiteriano tem uma preparação mínima. E mesmo fazendo tudo isso, ainda sai fumaça? Fumaça é picar fumo, né? Você imagina sem cuidado nenhum, né? Então tem que ter cuidado. E nunca para de estudar, e está sempre estudando, e está sempre se preparando e tal, para abençoar a vida da igreja. Então esse é o pastor docente. Por isso que ele é responsável por essa área de ensino. E você aí achando que é moleza, né? Sermão nós estamos preparando a semana inteira. A semana inteira está meditando num texto, alguma coisa, estudo bíblico. Estudo bíblico, né? Está sempre meditando sobre alguma coisa. Né? Por aí vai. Alguma dúvida? Encerrou? Então é isso. Passados esses momentos, nós vamos prosseguir a próxima escola com os estudos normais aí. E dia 26, estaremos aqui preparados todos, né, para esse momento de organização da igreja e tal. Nós vamos passar os detalhes de como vai ser, né? Provavelmente vai ter uma convocação da igreja antes do horário de culto para a eleição, mas a gente vai estar estabelecendo isso aí certinho e enviando a todos, para que todos possam participar, tá bom? E quem não acompanhou os outros estudos pode estar acompanhando, aí puxando no YouTube, tá? Esses estudos estão no YouTube e no Facebook da igreja. Quem não tem rede social pode acompanhar pelo YouTube, tá bom? É isso. Vamos então ficar em pé e encerrar esse momento. Muito obrigado, meu Deus, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de aprender mais sobre esses ofícios, cargos tão importantes para o funcionamento, o bom andamento da tua igreja. Estamos chegando em um momento decisivo na vida da tua igreja, um momento especial, um momento muito importante, um momento de alegria, além de responsabilidade. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja instruindo a tua igreja, capacitando aqueles que o Senhor chamou para essas funções, e que tudo que fizermos seja amparado pelo Senhor, seja para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, e que essa igreja seja grandemente abençoada e abençoadora nessa cidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.